Especialistas espanhóis em disco voador querem comprar por qualquer preço estas fotografias mostradas aqui no Fantástico mês passado. Elas foram feitas por acaso pelo fotógrafo Ovídio em Rio Claro, São Paulo. Ele tinha ido fotografar uma árvore de Natal e acabou registrando em 11 das chapas do filme que tinha na máquina um objeto estranho e muito cintilante que parecia ter luz própria. Imediatamente começou a polêmica. As fotos eram ou não um truque fotográfico? A sucursal do Fantástico em São Paulo recebeu centenas e centenas de telefonemas pedindo informações sobre o disco de Rio Claro. Técnicos brasileiros garantem que as fotos são autênticas e muitas pessoas que viram o mesmo objeto cintilante, como o cônsul da Suécia em Belo Horizonte, Göran Wahlgren, e toda a família dele, dizem: era um disco voador. O cônsul, que é ex-piloto da Força Aérea da Suécia, conta como ele, a mulher e os 2 filhos passaram pela experiência de ver um disco. A forma era de um cone. A distância era mais ou menos 1 quilômetro. E o diâmetro 3 a 5 metros. Estava voando horizontalmente. E de repente começou a subir, fazendo nenhum barulho. Não tinha asas, não tinha nada assim. E nós achamos, pelo menos eu acho, era um aparelho metálico. Até agora, mais de 30 pessoas afirmam ter visto o disco voador de Rio Claro. Estes escoteiros estavam lá na noite da aparição. Os escoteiros estavam acampados numa fazenda em Itirapina, a 60 quilômetros de Rio Claro, no interior de São Paulo. Eles são da tropa Tupi, do primeiro grupo de escoteiros São Paulo, e estavam reunidos em volta da fogueira para dar início ao fogo de conselho, que é uma cerimônia realizada no último dia de acampamento. A noite estava muito escura e por volta das 8h30 eles avistaram uma luz muito estranha. Eu falei que poderia ser Júpiter por causa da luminosidade que tinha, mas era muito forte. E levantaram a hipótese de ser uma antena. Eu, como sou radioamador, eu falei que não poderia ser uma antena, principalmente por causa da luminosidade, porque era uma luz clara e não era uma luz vermelha, como é comum sem antena, né? Vê se é alguma coisa como esta foto aqui. Nossa! Essas fotos foram tiradas por um fotógrafo de Rio Claro, pertinho lá de Itirapina. Vocês estavam um dia antes, no mesmo horário, 8h30 da noite. Isso. Exatamente. Essa luz assim, que parecia como se até tivesse como se fosse um satélite, um brilho ao redor dela. Igualzinho essa foto. Este brilho ao redor, se diz? É, a gente via como se fosse um brilho que se movimentava ao redor dela, igualzinho mesmo. E eu já percebi até alguns escoteiros que já estavam ficando com medo. Você tava com medo? Aí eu tava até junto com ele e nós dois estávamos tremendo, que via aquela luz chegando. Você tava com medo também? Eu tava, mas era um medo, tipo, um medo curioso. A gente põe a mão na cara, tentando esconder, mas a gente queria ver de todo jeito. Você achava que era o quê? Que era mais um disco voador, né? Apesar do interesse dos ufologistas espanhóis, o fotógrafo Ovídio garante que não vende as fotos para o exterior por dinheiro nenhum. Ele está esperando um laudo final de pesquisadores brasileiros sobre as fotos, mas ainda faz muito segredo sobre isso. A conclusão que se foi chegada, já imediata, que não tem truque fotográfico nenhum e tampouco má fé de ninguém. Não veio. E uma família que esperava a volta do pai ficou traumatizada. Esta semana, a orientadora pedagógica do colégio onde estudam os filhos do capitão de corveta, Arnaldo Faria da Silva, mandou uma carta para Edilson Barbosa, o homem que disse que a nave de Júpiter ia trazer de volta o capitão e outros 3 homens levados da Terra, segundo ele, por um disco voador. A orientadora, Dona Maria Luísa Alencar de Moura, diz na carta que espera que o próximo encontro que Edilson marcar seja com Lúcifer. Segundo ela, a expectativa e a frustração criadas nas crianças pela história do disco voador estragou um trabalho psicológico de 3 anos. Os 2 filhos do capitão, Denise, de 10 anos, e Arnaldo, de 12, se tornaram crianças traumatizadas, agressivas, revoltadas. Eu quis alertar que não se pode brincar assim com a mente de 2 crianças adolescentes. E que esse senhor foi apenas um incauto. Ele não podia ter comunicado, citando inclusive o nome do Arnaldo,
que ele retornaria à Terra, trazendo para essas crianças sonhos, esperanças, ideais, projetos. Durante 2 meses, desde que o anúncio foi feito de que seria entregue o pai aqui em Casimiro de Abreu, essas crianças se encheram de esperança, de alegria, de felicidade. Portanto, eu acho muito difícil que não haja uma revolta que essas crianças vejam que o adulto mente. Isso é uma coisa muito grave em educação. No dia 19 de agosto de 74, o capitão Arnaldo estava pilotando um helicóptero da Marinha no litoral de Búzios, no estado do Rio. De repente, o helicóptero desapareceu. Durante 8 meses foram realizadas buscas diárias no local. Mas até hoje, nenhum pedaço do helicóptero, nem o corpo do capitão foram encontrados. A Marinha considerou o capitão como morto. E a viúva Dona Deise de Albuquerque da Silva e os 2 filhos já estavam ficando conformados quando surgiu a história de que o capitão teria sido sequestrado por uma nave espacial e seria devolvido em Casimiro de Abreu. Mesmo sem acreditar nisso, ela e os filhos chegaram a ter esperanças. Depois da frustração do desembarque do disco voador, Dona Deise chegou a pensar em abrir um processo contra Edilson Barbosa, mas desistiu da ideia. Ela só pede uma coisa para as pessoas que acreditam em discos voadores e contatos imediatos do 3º grau. Por isso é que eu quero deixar bem claro a todos os ufologistas, inclusive ao seu Edilson Barbosa, que quando eles anunciarem a vinda de outra nave, não digam que vai aparecer 4 homens e nem conte a história do helicóptero desaparecido, porque é uma história bem triste para mim, como para as outras famílias dos outros 3. Mas será que existe alguma lei que possa punir Edilson Barbosa? Um advogado diz que não. Nem no Código Civil, nem no Código Penal existe algum artigo para enquadrar Edilson. Por isso, ele pede que os códigos sejam mudados, para que casos como este possam ser enquadrados. Eu acho que a nossa legislação penal deveria punir, e até com certo rigor, todo aquele que enganasse ou tentasse enganar a população com o intuito de oferir qualquer tipo de vantagem. Eu não falo só na vantagem pecuniária, eu digo vantagem em sentido amplo. E esse é o caso do senhor Edilson, que conseguiu provocar o fenômeno da catarse, porque a população passou uma semana inteira falando somente no problema do disco voador. Quando chegou o dia marcado, realmente não aconteceu nada. Então, o que aconteceu com ele? Ele passou a oferir uma certa vantagem com isso no seu negócio, passou a ter projeção. Então, esse homem deveria ser punido, tá? Exatamente por esse fato. Este homem fez o Brasil inteiro discutir esta semana um assunto muito polêmico: a existência de discos voadores, ou melhor, de objetos voadores não identificados. Ele é o comandante Gerson Maciel de Brito, piloto com 26 anos de experiência e quase 20.000 horas de voo. E esta foi a 4ª vez que o comandante viu um fenômeno como este. Era uma luz como esta, que mudava ligeiramente de cor e se movimentava. O comandante Gerson, que fazia rota Fortaleza-São Paulo, diz que começou a ser seguido por volta das 3 horas da madrugada, quando sobrevoava a Bahia. Tudo isso durou 1 hora e 25 minutos. E a estranha luz só desapareceu quando faltavam 3 minutos para o pouso no Rio, última escala antes da chegada em São Paulo. Mas a polêmica não existiria se fosse mais um caso isolado de uma pessoa que disse ter visto um disco voador. Na verdade, agora a coisa foi bem diferente. Pela primeira vez, um fenômeno como este chegou ao grande público e à grande imprensa, porque foi visto também pelo resto da tripulação e por quase todos os 151 passageiros que estavam a bordo do Boeing da VASP. E essa luz movimentava-se em posição.
vertical para cima e para baixo e horizontal para frente e para trás, mas de uma maneira que nos causou estranheza, nos causou surpresa, porque ela corria bem mais do que a nossa aeronave, e quando em vez parava e ficava paralelamente com a gente, naquela posição nos acompanhando, e isso durou muito tempo. O objeto luminoso foi visto pelos tripulantes de mais 2 aviões que voavam na região, um da Transbrasil e outro da Aerolíneas Argentinas. Outro fato importante e difícil de acontecer no Brasil: o comandante Gerson não fugiu da imprensa e em todas as entrevistas fez questão de dizer que tentou inclusive uma comunicação telepática com o objeto. Eu realmente estava mentalizando uma possibilidade qualquer de um contato mais positivo, compreende? Como assim, comandante? Assim, eu estava tentando ver se, caso houvesse essa possibilidade de uma transmissão telepática, eu solicitando que eles entrassem em contato comigo por uma mensagem no nosso idioma, no idioma inglês, ou via um outro sistema qualquer. Eu tentei uma sinalização na aeronave, nos faróis de pouso e nos faróis das asas, compreende? E tentando ver... Piscou os faróis? Pisquei várias vezes. Desde quando eu estava observando, alternadamente eu piscar para ver se havia uma correspondência com essa correspondência. E houve exatamente nesse momento, quando houve a proximidade mais acentuada da aeronave, aliás, da nave, em relação à nossa aeronave, que o SINDATA, então, informou estar detectando na nossa posição esquerda, vamos dizer, no quadrante horário seria 9 horas. Na nossa lateral esquerda, a exatamente 8 milhas náuticas. O SINDACTA, Centro da Força Aérea que controla todo o tráfego aéreo no Brasil, negou que o radar tenha detectado qualquer coisa anormal na madrugada de segunda-feira. Mas pouca gente se lembra que 5 anos atrás aconteceu justamente o contrário. Foi o SINDACTA que avisou a um avião da Transbrasil que havia na área um objeto não identificado. Na época, a equipe do programa Amaral Neto Repórter entrevistou as pessoas que estavam de plantão naquele dia, começando com o sargento Nilo Ram, primeiro a avistar o objeto no radar. Quando eu estava de serviço, numa dessas consoles, foram detectados 2 alvos com velocidades, a primeira de 966 nós, a segunda 902 nós, nas imediações de São Paulo. Fazendo a conversão dá mais de 1.600 km por hora. E essa velocidade espantou a Fernando Guimarães, um dos pilotos do avião da Transbrasil alertado pelo SINDACTA. Nós contestamos e perguntamos se realmente eram 906 nós ou 906 quilômetros. A resposta veio afirmativa, que era de 906 nós. Nós prosseguimos o voo. Em determinado momento voltamos a chamar Brasília, informando que esse mesmo objeto estava nos provocando um ruído na nossa frequência de VHF em forma de um bip-bip. Só para ilustração, a distância de Vitória para Belo Horizonte dá 390 quilômetros. 390 quilômetros a distância de Vitória para Belo Horizonte. Essa distância foi percorrida, se fosse, no caso, a mesma aeronave, ou a mesma luz, ou o mesmo objeto, se fosse o mesmo, levou 3 minutos, como levou no caso. E deveria ter, segundo o cálculo do computador, uma velocidade de Mach 4.5. Mach 4,5, que corresponde a mais ou menos 5.600 quilômetros. Mas o caso desta semana envolvendo o Boeing da VASP foi contestado pelos cientistas. O astrônomo Rogério de Freitas Mourão, que acredita na existência de civilizações extraterrenas e já escreveu até um livro sobre isso, acha, no entanto, impossível que uma nave de outro sistema solar possa viajar até a Terra. Ronaldo, por que astrônomo nunca vê disco voador? É muito difícil um astrônomo ver, por um motivo é muito simples. A área que ele observa é muito estreita no céu. E, por exemplo, aqui nessa cúpula, ele tem a trapeira, que limita de fato. O resto do céu ele não tem uma vista panorâmica do resto do céu. Depois, a observação numa luneta, essa daqui que é maior, que tem um campo maior, é muito limitado. Ele vai ver uma fração muito reduzida do céu. Isso é muita sorte mesmo. É mais fácil acertar nos 13 pontos da loteria do que conseguir ver um objeto não identificado numa luneta.
Inicialmente, Rogério Mourão levantou duas hipóteses relacionadas a fenômenos naturais. A primeira é de que teria havido a chamada aurora equatorial, fenômeno muito raro que ocorre em períodos de grande atividade solar. E atualmente o Sol vive um destes períodos. O outro seria o fenômeno do paraélio, que acontece quando o Sol ainda está abaixo da linha do horizonte. Veja, os raios do dia refletem nas nuvens que estão perto do avião. E com isso, os passageiros e tripulantes teriam visto apenas o reflexo do Sol nas nuvens. Mas o comandante Gerson contesta ao astrônomo. Segundo ele, isto nunca poderia ter acontecido naquela noite. Para o horário em que foi computado o fenômeno, evidentemente não se cogitava absolutamente qualquer incidência de raio solar. Primeiro que a minha informação do fenômeno foi a partir das 3 horas e 12 minutos, quando tivemos a primeira observação, até quando nós tivemos a aproximação máxima, por volta das 3 horas e 47 a 50 minutos. E outra, naquela região em que nós observamos essa aproximação máxima do objeto, não havia uma formação nebulosa, de nebulosidade, melhor dizendo, que constituísse uma possível anteparo para uma resplandecência da incidência do raio solar. A outra hipótese considerada mais viável pelos cientistas é de que o comandante viu o planeta Vênus num dia de resplandecência fora do comum. O físico americano Bruce McBee, um dos maiores pesquisadores em fenômenos ligados a discos voadores, foi taxativo. Era mesmo o planeta Vênus. O astrônomo Ronaldo Mourão também considerou esta hipótese a mais correta. Mas ele fez uma viagem pela mesma rota junto com a equipe da Rede Globo e mudou de opinião. Depois de viajar na mesma rota, a minha impressão é o seguinte: para mim, eu acho que é tão fácil reconhecer Vênus que eu acho muito difícil que um comandante com 26 anos de experiência tenha confundido. Somente se tenha havido, num momento, algum fenômeno atmosférico que mascarou, deformou completamente o planeta Vênus, a imagem do planeta Vênus. O meteorologista Rubens Junqueira Vilela, que é um pesquisador de objetos voadores não identificados, também adverte que muitos fenômenos que ocorrem normalmente na natureza são confundidos com os discos voadores. Dr. Rubens, que fenômenos meteorológicos poderiam explicar o objeto ou as luzes que os passageiros do Boeing e o comandante viram na semana passada? Bem, inicialmente ele ocorre, em primeiro lugar, a cintilação de estrela. Quando a estrela está muito baixa no horizonte, os raios luminosos são desviados pela própria camada de ar e os efeitos podem ser surpreendentes quando se trata de uma estrela grande, por exemplo, como Vênus, e está próxima do horizonte. Em segundo lugar, eu poderia pensar no chamado raio-bola. É um fenômeno atmosférico muito raro. É uma espécie de relâmpago, mas que se dá na forma de uma esfera. Talvez possam ver aqui uma descarga elétrica, um raio comum, né? E embaixo um raio completamente diferente, de forma circular. Próximo ao solo. Próximo ao solo, isso em geral ocorre próximo ao solo e num dia que tem nuvens de tempestade próximas. A outra coisa que me ocorre é a nuvem lenticular. É uma espécie de nuvem formada nas regiões de montanha e que podem ser realmente espetaculares. Essa fotografia é tirada de um planador, porque os planadores aproveitam as correntes ascendentes formadas nessas nuvens para ganhar altura. Os recordes de altitude de planador são batidos nessas nuvens. E quando o Sol está de um determinado ângulo, essas nuvens podem refletir intensamente a luz e dá a impressão de ser um objeto metálico. Ele tem a forma de lente, quer dizer, é aquele perfil de disco voador mesmo. Isso pode confundir. No caso particular do objeto visto pelos passageiros e pelo comandante do Boeing, o senhor acredita que houve confusão com algum desses fenômenos? Não, eu não acredito. Eu acho que essas explicações que eu dei, eu poderia superficialmente explicar qualquer coisa, mas não com as características que foram observadas. Primeiro, a duração, 1 hora e 22 minutos contínuos de observação. Todos esses outros fenômenos que eu descrevi, eles têm uma duração muito curta. Assim, de alguns minutos no máximo. Mas mesmo com todas as dúvidas, as descrenças dos cientistas, existe muita gente bem informada, bem conceituada, que não tem medo de dizer abertamente que acredita em discos voadores.
Um deles é Fernando Cleto Pereira, ex-diretor do Banco Central e do Banco do Brasil, que estuda o assunto desde 48, quando viu pela primeira vez um disco voador. Mas o que eu posso sugerir a esses que estão vendo objetos voadores identificados no momento, como esses pilotos e esses passageiros, é que não se preocupem em convencer aos outros. Façam apenas simplesmente um relato, eu vi isso, vi aquilo, mas não procurem convencer aos outros, porque haverá sempre alguém que não acredita e vai querer fazer uma gozação em torno do assunto. Outro pesquisador importante é o médico Max Berezovsky, que inclusive preside uma associação que estuda fenômenos extraterrenos. Então, Max, qual seria a origem desses objetos voadores não identificados? Provavelmente eles têm várias origens devido à morfologia bastante diversa. Quer dizer, o formato. Algumas existem em forma de disco, outras existem em forma de charuto, existem em forma de panela, né? E não só isso, mas o comportamento deles, dos operadores. Muitas vezes... Os operadores seriam os tripulantes? Os operadores seriam os tripulantes, as pessoas que operam, que estariam dentro dessas naves. Eles têm comportamento e compleição física diferente. Muitos são pequenos, cobertos de pelos, alguns têm escafandros, outros são maiores, com a nossa vestimenta praticamente, e outros são figuras monstruosas até. O pesquisador mais antigo é o general Alfredo Moacir Uchoa, engenheiro, ex-professor da Academia de Agulhas Negras e diretor de 2 faculdades em Brasília. O senhor acha que esse episódio com o piloto da VASP é muito importante? Acho que é importante, muitíssimo importante, especialmente pela coragem e pela atitude do comandante, que não fez mistério em declarar tudo o que viu, e também pela felicidade que ele teve de chamar os passageiros para assistir o eco. Realidade ou ficção, o certo é que os cientistas não estão tão alheios assim ao problema. Os americanos construíram nas montanhas de Porto Rico o maior radiotelescópio do mundo para ouvir as estrelas numa tentativa de provar que não estamos sozinhos no universo. O aparelho é tão sensível que seria capaz de ouvir com nitidez um programa de televisão, por exemplo, num planeta situado a mais de 1 trilhão de quilômetros da Terra. E os próprios astrônomos admitem que é praticamente impossível que não exista uma outra civilização no universo. Afinal, existe 1 milhão de galáxias como a nossa Via Láctea, cada uma com bilhões de astros parecidos com o Sol. E a dúvida aumenta quando são conhecidos os resultados de relatórios oficiais. Em 1974, o próprio ministro da Defesa da França foi à televisão para mostrar as conclusões de um estudo sobre fotos e filmes de objetos voadores não identificados. O estudo foi feito pelo Centro Nacional de Pesquisas Espaciais, que examinou mais de 4.000 fotos, e 10 delas foram consideradas autênticas, todas tiradas pelo fotógrafo francês Louis Albert Eté. São estas fotos que na época o Fantástico mostrou com exclusividade. A pesquisa oficial francesa diz que 65% dos discos são ultra rápidos, fazem trajetórias complexas e parecem desafiar as leis físicas e mecânicas. Outro documento importante divulgado pelo Centro de Pesquisas Espaciais da França foi este filme, que mostra uma verdadeira esquadrilha de objetos não identificados, filmados de uma distância muito longa. O filme foi feito por um amador nos Estados Unidos. Mas o único filme totalmente aprovado por um órgão oficial é este. Tem 10 segundos e foi feito a 30 quilômetros de Paris por um engenheiro americano. Até agora ninguém conseguiu descobrir qualquer fraude nele. E ainda agora a televisão americana fez a reconstituição de um caso acontecido em maio de 1980, envolvendo 4 policiais de Michigan. 4 policiais que nunca acreditaram em discos voadores. Naquela noite a delegacia recebeu um telefonema de uma mulher que disse estar vendo uma coisa muito estranha em cima da casa dela.
Os policiais Mark Heiger e Dave Marini foram destacados para investigar o caso. Woman down on North 15th Street just called and she said there's a real bright light up in the sky. We have that object in view. Eles ligaram para a central para avisar que o objeto não fazia nenhum ruído. Não sabiam o que era, mas tinham certeza de que não era nenhum avião ou helicóptero. It's moving off to the left. Let's go. Let's get after it. Os policiais tentaram seguir o OVNI por alguns quilômetros, mas a todo instante o objeto mudava de lugar e simultaneamente também mudava de cor. Apavorados, eles ligaram para a central e chamaram o xerife Ned Strager, que saiu junto com o policial Gerald Foles. Na manhã seguinte, as fitas com os relatos dos policiais foram enviadas a um departamento especializado em analisar narrações sobre objetos voadores não identificados. Estas narrações são analisadas por um aparelho especial, uma espécie de detetor de mentiras, ultra sofisticado. Se a narração não for sincera, aparece uma variação no aparelho. Ele pode revelar com precisão quase absoluta se uma pessoa está mentindo ou não. E posso garantir que o relato dos policiais era verdadeiro, sem a menor sombra de dúvida. Aquela gente dizia a mais pura verdade. De fato, eles viram os tais objetos voadores não identificados. A Força Aérea Americana negou ter captado qualquer sinal nos aparelhos de radar. Mas naquela mesma noite, 36 caças a jato vasculharam toda a região e a base aérea permaneceu em estado de alerta total por vários dias. Outro depoimento insuspeito é o do economista Celso Furtado, ex-ministro criador da Sudene e professor da Sorbonne em Paris. Junto com Celso Furtado estavam o sociólogo Fernando Henrique Cardoso e a mulher dele, Ruth Cardoso. Todos viram um objeto não identificado nos céus de Fortaleza em 1979. Nós vimos num táxi da Universidade do Ceará para a cidade de Fortaleza. A universidade está na periferia da cidade, isso no fim da tarde. E quando o chofer do táxi foi quem viu primeiramente, o chofer do táxi nos assinalou alguma coisa de estranho, um objeto estranho no espaço. E todos testemunhamos que esse objeto era realmente estranho no sentido de que ninguém teve uma explicação para o fato. Era um objeto com uma luz intensa, mas não muito irradiante. E que eu pensei que fosse um helicóptero. Mas ele se deslocou verticalmente, e de forma brusca, em seguida horizontalmente. E percebemos que não era helicóptero. Buscávamos outras explicações, como demorou algum tempo. Essas explicações não nos pareceram convincentes, portanto apenas podemos dizer que não encontramos uma explicação para algo que vimos no espaço. Não temos nenhuma hipótese, eu não tenho nenhuma hipótese explicativa. O senhor acredita em disco voador? Em princípio não. Eu não posso eu sou agnóstico nesse caso, nem acredito nem desacredito. Mas o mundo inteiro se espantou mesmo foi em junho de 65, quando os astronautas americanos James McDivitt e Edward White, tripulantes da nave Gemini 4, relataram que estavam vendo um objeto misterioso, com projeções laterais parecidas com antenas. Afinal, quem estava vendo um objeto voador não identificado não era um louco, nem um leigo, muito menos um mentiroso, e sim dois astronautas ultra treinados que passaram por uma verdadeira bateria de testes físicos e psicológicos. A partir daí, quase todos os astronautas avistaram objetos estranhos durante as viagens espaciais. E o documento mais impressionante foi esta foto tirada em 16 de julho de 69 por Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua. Um estranho objeto que flutuava no espaço. Este homem, um repórter fotográfico especializado em automobilismo que trabalha para o jornal argentino Clarín, viveu esta semana um dos maiores sonhos de fotógrafos do mundo inteiro. Ele conseguiu fotografar, bem de perto, durante mais de 20 minutos, 2 objetos voadores não identificados que acompanharam o voo do avião em que ele estava a 9.000 metros de altura.
Roberto Ruiz, fotógrafo de 34 anos, conta como começou toda a aventura. Saímos às 18h30 da cidade de Santiago del Estero, onde fomos fazer a cobertura de uma corrida automobilística. Quando sobrevoávamos a cidade de Séries, uma aeromoça perguntou aos passageiros se algum de nós tinha uma máquina fotográfica, porque o comandante estava avistando um estranhíssimo objeto luminoso. Eu me dirigi então à cabine do piloto e lá vivi a maior emoção da minha vida. Roberto, usando uma câmera profissional com uma teleobjetiva de 300 milímetros, começou imediatamente a fazer estas fotografias. Ele conseguiu ao todo 36 fotos, pois a câmera estava acoplada a um motor que permitia fotos seguidas à velocidade de 3 quadros e meio por segundo. Bueno, aí pude observar que a forma do aparato. Através da lente, eu pude observar com detalhes a forma e os movimentos do OVNI. Eu vi que a forma do OVNI era como a de um cone, com a ponta voltada para cima. Vi também que ele fazia movimentos em zigue-zague, lançava uma esteira de luz que mudava de cor. As cores eram muito bonitas e muito luminosas. E isto foi o que mais me impressionou. Roberto também ficou muito impressionado com o fato de que o OVNI se mantinha sempre dentro do campo visual, como se quisesse mesmo facilitar a observação do fotógrafo. Por lo que penso que parecia que ele ou aquilo mantinha alguma espécie de comunicação telepática conosco, porque é muita coincidência que na velocidade de 900 km por hora do Boeing, ele nos acompanhasse durante quase 10 minutos. Depois simplesmente foi subindo até desaparecer. Eu fotografei também um segundo objeto que apareceu logo depois do primeiro, no lado esquerdo do avião. Este estava mais distante ou era menor, não sei. Ficou mais tempo, quase 20 minutos. Este segundo OVNI foi visto por toda a tripulação, pelos passageiros, e o piloto Jorge Requier, comandante do Boeing, também deu um depoimento sobre os OVNIs argentinos. Com destino à cidade de Santiago del Estero. Na viagem de ida para Santiago del Estero, fomos avisados pelo piloto de um avião boliviano que havia um OVNI na altura da cidade de Séries. Vimos o objeto metálico brilhando à luz do sol, mas sem nenhuma nitidez. Então, na rota Santiago-Buenos Aires, ele apareceu de novo, agora já brilhando com a sua própria luz. Então eu tive a ideia de chamar um fotógrafo à cabine, porque a maioria dos passageiros era jornalista. Logo que o fotógrafo do Clarim começou a fazer as fotos, surgiu um segundo objeto, à esquerda da aeronave. O curioso é que quando eu colocava o avião na direção deles, eles se afastavam ligeiramente, sempre em movimentos de onda ou de zigue-zague. Mas o radar de bordo não acusou a presença de nenhum dos dois. A experiência do comandante argentino, que é piloto há 26 anos, foi vivida também 3 anos atrás pelo comandante de um avião brasileiro, que por coincidência também tinha 26 anos como piloto profissional. Foi o comandante Gerson Maciel de Brito que fazia a rota Fortaleza-São Paulo e foi seguido, segundo ele, por volta das 3 horas da madrugada do dia 8 de fevereiro de 82, por uma estranha luz que acompanhou o avião durante 1 hora e 25 minutos. Este caso causou uma polêmica muito grande, não só porque a luz foi vista por todos os passageiros do avião, como também porque todos deram entrevista a respeito, incluindo o próprio piloto, que admitiu até ter tentado uma comunicação telepática com o objeto. Eu realmente estava mentalizando uma possibilidade qualquer de um contato mais positivo, compreende? Como assim, comandante? Assim, eu estava tentando ver se, caso houvesse essa possibilidade de uma transmissão telepática, eu solicitando que eles entrassem em contato comigo por uma mensagem no nosso idioma, no idioma inglês, ou via um outro sistema qualquer. No caso argentino, o piloto foi mais reservado. Eu não posso dar nenhuma opinião sobre aquilo que vi até que as fotos sejam analisadas por pessoas especializadas. As fotos são mesmo um documento muito importante para a pesquisa de OVNIs, principalmente por causa da quantidade que foi conseguida, 36. Também porque foram feitas por um profissional, o fotógrafo Roberto Ruiz, que hoje se sente como alguém que foi escolhido para uma emoção muito especial.
Depois de alguns dias sem aparecer, os OVNIs, objetos voadores não identificados, voltam a ser vistos e filmados. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto parecia uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Mais tarde, a equipe que documentou o aparecimento do OVNI ampliou as imagens dele com equipamentos especiais. Deu para ver então que ele apresentava uma ligeira mudança de cores, exatamente como foi visto a olho nu pelos cinegrafistas. Você pode perceber que ele gira e ele fica com cores verde, laranja, rosa. Fica girando no seu próprio eixo com várias cores, em muita velocidade. As cores vão mudando. A maior semelhança seria com a Lua, mas como a Lua foi filmada do lado direito, então não pode ser. Quanto ao planeta, nenhum deles apresenta um brilho com tamanha magnitude. Estrela também, nessa posição, não existe nenhuma com esse brilho. De modo que, a menos que seja, por exemplo, algum tipo de refração anômala, uma espécie de miragem que faz com que a imagem apareça numa posição em que ela realmente não está, esse objeto não deve ser confundido com nenhum astro celeste e a explicação deve ser procurada em alguma outra atividade que não na parte. Semana passada você pôde ver aqui no Fantástico a grande polêmica sobre os OVNIs que perseguiram e foram perseguidos por aviões Mirage F-5 da Força Aérea Brasileira. Os ufólogos, como Irene Granchi, garantiram que o que se viu foi uma verdadeira revoada de OVNIs. O professor Jacques Danon, diretor do Observatório Nacional, disse que os OVNIs poderiam ser chuvas de meteoros por causa da recente passagem do cometa Halley pela Terra. Já o professor Michael Persinger, da Universidade St. Barry, no Canadá, afirmou que o aparecimento de OVNIs está relacionado com os movimentos no interior da Terra, como os terremotos. Agora, surgem mais duas hipóteses muito polêmicas para explicar o aparecimento de OVNIs na região Rio-São Paulo. A primeira é de um professor de física da Universidade de São Paulo, Luiz Carlos Menezes. Ele acha que algum país super desenvolvido resolveu fazer um teste do nosso sistema de radar. É uma manobra diversionista. Se coloca diante das telas do radar uma porção de pontos não importantes, de chamarizes, que deixa o instrumento militar propriamente, a aeronave ou foguete, encoberto. Você ofusca o sistema de radar com uma porção de chamarizes, quer dizer, é uma manobra. Que tipos de objetos poderiam ser usados para isso? No caso, me parece um conjunto de pequenas aeronaves teleguiadas, mais provavelmente pequenos foguetes, e seguramente com uma geometria mais bidimensional, mais plana. Quer dizer, alguma coisa fina e leve, com propulsão própria e telecomandados. A segunda hipótese é de que o Brasil foi espionado por algum país, alguma potência interessada em fotografar especialmente a região do Vale do Paraíba. Aquela região, a região do Vale do Paraíba, litoral sul do Rio de Janeiro e norte do estado de São Paulo, é certamente uma das regiões estratégicas mais importantes do país. Ali se concentra a indústria bélica brasileira, que é hoje a primeira indústria de armas do terceiro mundo, a indústria aeroespacial, o Centro Técnico Aeroespacial, que é a mais importante agência de pesquisa tecnológica militar do país, e, nas proximidades, a usina de Angra dos Reis e o principal terminal de recebimento de petróleo, que é o terminal Almirante Barroso, em São Sebastião, que, por sua vez, faz ligação direta com a maior refinaria do sistema Petrobras, que fica no Planalto Paulista. Funciona esse sistema de espionagem aérea? Bem, basicamente, ele funciona com, vamos supor, uma ou duas aeronaves repletas de computadores, sensores e coisas assim, e que levam cargas externas de que a gente poderia chamar, assim, para uma melhor compreensão, de
cargas capazes de criar confusão eletrônica, ou seja, elas se destinam a criar saturação de radar, ou seja, muitos sinais dentro do radar. Ilusões, uma espécie de ilusão de ótica, ou quase isso. São cargas esféricas, cilíndricas, metálicas, que emitem luz, calor, luzes coloridas, inclusive, e tem, inclusive, um processo de propulsão. Elas se mantêm em movimento no ar por alguns minutos. É uma tecnologia muito avançada e que é dominada, basicamente, pela União Soviética, pelos Estados Unidos e, digamos, com uma geração de atraso, pela Inglaterra e pela França. Eu acredito que esse tipo de operação faça parte do jogo de xadrez da política internacional. A comissão militar que investiga o aparecimento dos OVNIs no último dia 19 já está se reunindo aqui em Brasília, no Ministério da Aeronáutica. O prazo para a comissão entregar o relatório é indeterminado, mas fontes do Ministério acreditam que dentro de 2 meses o resultado já pode ser divulgado. Naves extraterrestres, naves experimentais aqui da Terra mesmo ou simples fenômenos físicos? Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14. O controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais o Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osiris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim.
Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou a essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1000 km por hora. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não, um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos à sua aeronave, como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca, São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que ele está se aproximando. Não, medo não, eu senti muita curiosidade. Não talvez eu diria que não senti medo porque eu não via, estava visual. Então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque eu não estava vendo nada me ameaçando ali. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Quando o coronel Osiris, presidente da Petrobras, avistou os objetos estranhos, ele estava passando exatamente por esta área que nós estamos sobrevoando agora. É uma área do município de São José dos Campos, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Comandante, o que o senhor acha que os pilotos viram na última segunda-feira? O sentido da visão em voo, ele é muito pouco confiável e dessa forma nós somos acostumados e doutrinados a não confiar nas informações visuais. Nós somos doutrinados e treinados a confiar nas informações dos instrumentos para a manutenção do voo. Olhar mais para dentro do que para fora? Muito mais para dentro do que para fora. É praticamente desnecessário olhar para fora durante o voo. O senhor não está olhando agora, inclusive? Eu não preciso olhar para fora, como eu não estou acostumado a fazer. O senhor já viu algum objeto estranho? Na realidade, eu nunca vi, não. Na verdade, esta semana no Brasil foi muito rica no aparecimento dos objetos voadores não identificados. E não foram só os oficiais da Força Aérea que viram, não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. O comandante Otto garante que ele também viu um objeto voador não identificado. Comandante, como é que era esse objeto? Bom, era semelhante a uma bolinha de ping-pong. Parecia que ele tinha uma luz própria, porque não é como as estrelas. As estrelas têm assim umas pontas, uns raios. E esse objeto não, era um circo. Comparando com a estrela d'alva, ele era bem maior. Eu nunca vi uma estrela tão bonita, né? Até o ministro da Nova República, Celso Furtado, da Cultura, admitiu esta semana já ter visto um objeto voador não identificado. Um objeto que estabilizava-se no ar, no céu, era noitinha já, com uma luz que era intensa, mas não era uma luz de holofote, era uma luz meio opaca, e que se deslocava horizontalmente e de forma abrupta. O caso do OVNI visto pelo comandante Brito em 82 ficou famoso porque não só ele, mas toda a tripulação e os 150 passageiros do avião puderam ver o OVNI. Ele avisou os passageiros que havia um OVNI e todo mundo que quis pôde ver. O senhor acha que tem alguma relação esse caso dessa semana com o que vocês viram em 82? Certamente que sim. Eu acredito que essa posição tomada pelo ministro em ter informado ou ter admitido publicamente que tal fenômeno ocorreu nas telas do Sindata, para nós apenas uma comprovação do que o que nós vimos naquela época não se tratava de ponto aleatório, não. Se fosse a informação dada pelo radar, no momento após a nossa informação, ou seja, a informação que ele nos deu em cima de Belo Horizonte, com relação à aproximação do OVNI, teria sido desconsiderada posteriormente como não foi.
O senhor diria então que foi um avanço na posição? Eu achei que foi um avanço sensacional. Como eu disse, fiquei imensamente satisfeito em saber que o momento atual que estamos vivendo, um clima de intensa moralidade, está se processando inclusive na liberdade da informação e no pronunciamento da verdade. Os OVNIs já apareceram no mundo inteiro de várias formas, como um prato, em forma de charuto, com formato de lâmina e na forma de disco mesmo, a mais comum e popular. Desta vez, a forma registrada pelo sistema de radar do SINDACTA, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz, maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Qual a importância desse acontecimento? Por um lado, importância, digamos assim, política. A atitude de um ministro de Estado de alta responsabilidade, como é o ministro da Aeronáutica, responsável pela segurança de todos os que voam, de todos os aviões e aparelhos que saem e que entram no espaço aéreo brasileiro, com essa abertura maravilhosa em que ele admite que existem fenômenos sólidos que o radar registrou. Dezenas de radares registraram ao mesmo tempo. Isso é um testemunho mais sério do que 30 fotografias, porque fotografia, filmes, videotapes podem ser trucados, mas radarização, como se diz na técnica de objetos, assim, é praticamente impossível. Nós estamos numa época em que chuvas de meteoros estão de intensidade maior devido à passagem do cometa Halley. A Terra passa atualmente com a sua atmosfera pela trajetória onde o Halley deixou o resto de partículas e, portanto, essas partículas, ao entrarem na atmosfera terrestre, provocam meteoros. São as chuvas de meteoros. Algumas delas ocorrendo exatamente nos dias agora de maio. Não há a menor dúvida na cabeça de todos os ufólogos do Brasil de que essa tenha sido uma revoada de OVNIs. O caso dos objetos voadores não identificados que apareceram esta semana nos céus do Brasil, na região de São José dos Campos, pode ser comparado a um incidente ocorrido há 34 anos na capital dos Estados Unidos e que é conhecido como a Noite dos OVNIs sobre Washington. Na noite de 26 para 27 de junho de 1952, os radares da base aérea de Andrews e do Aeroporto Nacional começaram a mostrar que objetos voadores não identificados estavam se aproximando de Washington. A Força Aérea imediatamente despachou vários aviões para interceptar os OVNIs. Mas, de repente, aconteceu uma coisa estranha. Os radares pararam de funcionar e os objetos desapareceram. Este incidente levou o governo americano a fazer uma investigação de 7 anos sobre os objetos voadores não identificados, que foi codificada de Livro Azul, ou Blue Book, e que até hoje está à disposição dos interessados em microfilme no Pentágono. Depois de analisar cientificamente a Noite dos OVNIs sobre Washington e cerca de 10 mil outros casos dos chamados discos voadores, o governo americano deu a investigação por encerrada, concluindo que tinha gasto tempo e dinheiro a troco de nada. 97% dos casos estudados podiam ser perfeitamente explicados, e os 3% restantes não constituíam uma prova irrefutável da existência de qualquer objeto que não pertencia ao nosso planeta. Muita gente até hoje não entende o que aconteceu em Washington em 1952. E certamente muita gente não vai entender o que aconteceu esta semana nos céus do Brasil, na região de São José dos Campos. Mas este homem, o professor Michael Persinger, da Universidade de Sudbury, no Canadá, depois de estudar durante anos os fenômenos como os que ocorreram em Washington e São José dos Campos, acha que pode explicá-los. O professor Persinger programou um poderoso computador com as informações sobre os OVNIs e ligou ou relacionou estes dados com fontes maciças de energia, como impactos de meteoritos e terremotos.
Concluímos, diz ele, que basicamente os casos de visões de OVNIs e certas bolas luminosas estão relacionados com os movimentos das camadas no interior da Terra. Assim, pouco antes ou depois de um terremoto ou do impacto da queda de um meteorito, aumenta o número de casos de objetos voadores não identificados. Segundo o professor Persinger, em todo o mundo ocorrem constantes terremotos nas camadas inferiores da Terra. A pressão das rochas no atrito produz e faz escapar um gás quente ionizado que é visto na atmosfera como uma bola luminosa. Se estudarmos os casos de OVNIs publicados nos jornais científicos de 1800 para cá, diz ele, constatamos que estas bolas luminosas são sempre vistas antes ou depois de um terremoto. Mesmo nos países onde não há terremotos visíveis, isto acontece, o que pode ser constatado por qualquer cientista. Só falta explicar por que os radares e os instrumentos de bordo dos aviões sofrem interferência ou entram em pane quando estes OVNIs aparecem. Veja a solução deste fenômeno com a reprodução, sob controle, da liberação de gases ionizados e luminosos nesta experiência feita no laboratório do Departamento de Minas do estado do Colorado. Esta peça de granito é comprimida em uma prensa, como ocorre nas camadas mais baixas da Terra. Quando a pressão chega ao ponto máximo, o granito explode, soltando gases ionizados que são acompanhados de uma intensa radiofrequência. Os gases produzem as bolas luminosas e a radiofrequência causa interferência em aparelhos eletrônicos. Veja agora em câmera lenta. O Dr. Brian Brady, do laboratório do Departamento de Minas, está convencido de que o fenômeno é produzido pelo atrito das rochas no interior da Terra. Os gases e a radiofrequência, diz ele, são estas bolas luminosas que podem durar muitos minutos. O ministro Moreira Lima, da Aeronáutica, garante que a população vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu na noite de segunda e madrugada de terça-feira desta semana. É só esperar o resultado das investigações que as autoridades militares estão fazendo. Fez milhares de fotos da superfície do planeta Marte. De todas as imagens captadas pela sonda espacial, a que provocou mais polêmica entre os engenheiros da NASA e cientistas do mundo inteiro foi esta: um rosto esculpido no solo de Marte. Uma imagem estranha, não é mesmo? Para alguns, um rosto humano. Para outros, um rosto de Cristo. E um grupo de estudiosos chegou a admitir que se tratava apenas de uma simples ilusão de ótica. Mas este fim de semana, a revista inglesa New Scientist faz uma revelação incrível. O rosto marciano, fotografado pela sonda Viking 1, não é uma ilusão de ótica. Ele existe e faz parte da topografia de Marte. O rosto, dizem os cientistas, mede 3 quilômetros de largura. E os olhos são 100 metros mais profundos do que o nariz. Os pesquisadores têm uma dúvida. Eles não sabem se essas depressões que formam os olhos e o nariz foram provocadas pelo acúmulo de água em épocas muito, muito distantes. Os primeiros estudos para decifrar o misterioso rosto de Marte foram feitos 10 anos atrás pelos astrônomos Vincent Di Pietro e Gregory Molena. Usando computadores para ampliar a imagem do rosto, eles conseguiram melhorar muito a nitidez da foto feita pela sonda espacial. E agora também foram os computadores que ajudaram o pesquisador Mark Carlotto, da empresa Analytic Sciences de Boston, Estados Unidos, a chegar à conclusão de que o misterioso rosto de Marte não é uma ilusão de ótica. Na reportagem da revista New Scientist, Mark Carlotto diz que as modernas sondas espaciais vão poder, daqui para frente, fazer imagens mais perfeitas do rosto de Marte. E nessa corrida para Marte, os soviéticos saíram na frente com o lançamento este mês das sondas espaciais Phobos 1 e 2. Elas estão preparando o caminho para uma viagem tripulada a Marte e vão esclarecer o mistério sobre a presença ou não de água no solo marciano. Mas o mais esperado mesmo pelos pesquisadores são as imagens que os sofisticados equipamentos da sonda soviética vão transmitir para a Terra.
Com essas imagens, acreditam eles, o misterioso rosto de Marte, que já se sabe, não é uma ilusão de ótica, pode ser definitivamente decifrado. Dos contatos imediatos. Durante 2 horas, uma rede de TV americana fez um balanço de tudo o que se sabe sobre objetos não identificados, discos voadores e seres extraterrestres. Você vai ver agora os principais momentos deste especial que foi assistido por milhões de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá. Good evening. What do a colonel in the United States Air Force, O programa da TV americana foi conduzido por Mike Barrell, um dos apresentadores de maior credibilidade nos Estados Unidos. Foram 2 horas de debates, entrevistas e até um satélite ao vivo, direto de Moscou. No começo, Mike Barrell levanta uma dúvida que todo mundo tem quando se fala de discos voadores. É possível existir uma nave capaz de viajar milhões e milhões de quilômetros até atingir a Terra? Para responder a esta pergunta, ele convidou o astrofísico Thomas McDonald, que é um especialista no assunto. A grande vantagem das viagens espaciais, diz ele, é que no espaço podemos acelerar até atingir velocidades próximas à da luz. Os foguetes de fusão, que usam hidrogênio ou hélio, já têm o combustível pronto no espaço. Não precisam, portanto, carregar peso. Além disso, diz o Dr. McDonald, consegue-se uma energia milhões de vezes maior comparando-se com os foguetes que usamos na Terra. Outra dúvida comum é sobre a natureza das aparições dos discos voadores. O apresentador Mike Barrell pergunta, afinal, se os extraterrestres querem causar impacto, por que não aparecem num lugar bem conhecido, como a Casa Branca, por exemplo? Mas o fato é que isto aconteceu. Em julho de 52, a Força Aérea Americana tentou interceptar uma dúzia de objetos voadores não identificados que estavam bem acima da Casa Branca. Esta aparição acabou se transformando no acontecimento de maior impacto no país desde a Segunda Guerra Mundial. Este oficial garantiu na época que os objetos não tinham nada a ver com os projetos secretos que estavam sendo feitos no país. Este outro admitiu que os objetos podiam ter origem interplanetária. E o representante da Marinha disse que não conhecia nenhum míssil ou aeronave com a forma de um disco voador. Para dar uma satisfação à opinião pública, a Força Aérea Americana criou uma unidade de investigação que chamou de Projeto Livro Azul. E Mike Barrell está agora com 2 oficiais americanos que estiveram envolvidos pessoalmente com o projeto. O coronel Robert Friend, que chefiou as investigações por 5 anos, e o coronel William Coleman, ex-porta-voz do Pentágono. O coronel Robert Friend diz que o projeto Livro Azul sempre enfrentou muitas dificuldades, apesar de pelo menos 100 casos investigados por eles terem sido considerados muito preocupantes. Por isso, diz que não ficou surpreso quando o projeto foi extinto em 69. O ex-porta-voz do Pentágono, o coronel William Coleman, admite que ele mesmo já viu um OVNI. Ele afirma aqui que isto aconteceu em 55, quando comandava um B-52 nos céus do Alabama. De repente apareceu um estranho objeto prateado que não tinha asas, media 20 metros de diâmetro e 5 metros de altura. O coronel fez um relatório oficial, mas ele conta agora que quando começou a trabalhar no Livro Azul, procurou o relatório e não havia nada no arquivo. Isso aconteceu com outros relatos que também desapareceram, diz ele. Os 2 militares americanos disseram também durante o programa que hoje se sentem usados pela Força Aérea. Segundo eles, o governo não estava interessado em divulgar a verdade. Queria apenas acalmar a opinião pública e minimizar os relatórios sobre OVNIs e ETs. O apresentador Mike Barrell afirma que se esse era o objetivo da Força Aérea, ele foi atingido. Em pouco tempo, o pânico foi substituído pelo riso e o noticiário sobre o assunto ridicularizado, passando a ser publicado só por jornais sensacionalistas. Quem declarasse ter visto um OVNI
era imediatamente chamado de maluco. Com isso, muitas testemunhas idôneas começaram a ter medo de falar sobre os discos voadores. Esta cena do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau mostra uma realidade muito comum hoje em dia. No filme, os operadores da torre de controle detectam no radar um objeto não identificado que está próximo de um avião. O piloto e o copiloto confirmam que estão vendo este objeto. Mas quando os operadores perguntam se eles querem relatar oficialmente o incidente, a resposta é não. O apresentador Mike Barrell está agora com um dos poucos pilotos dispostos a falar sobre OVNIs. É o capitão Neil Daniels, que voou na United Airlines por 35 anos. O capitão Neil conta que estava pilotando um avião de São Francisco para Washington em março de 77, quando viu uma luz muito forte à esquerda do DC-10. Os instrumentos de bordo, diz o capitão, passaram a marcar rumos diferentes e uma força qualquer puxava o avião para a esquerda. De repente, o objeto desapareceu numa velocidade espantosa e o capitão lembra que o tempo todo o copiloto dizia: "Não quero ver, não quero saber." O interesse pelos discos voadores provocou uma onda de filmes de produção barata, principalmente na década de 50, e também estimulou imaginações de pessoas em busca de fama e dinheiro através de fraudes e falsificações. O autor deste filme jogou discos e objetos em frente à máquina fotográfica. Um outro falsificador disse que fez estas fotos depois de ser sequestrado por seres alienígenas. Neste pequeno aeroporto da Virgínia, foi filmada uma sequência com um disco voador. Era fraude. Esta fraude vem da Suíça. Um fazendeiro disse que foi sequestrado por ETs. A nave que ele fotografou foi achada no curral da fazenda. Mas o apresentador Mike Barrell mostra também muitos filmes e fotos que ainda são uma incógnita. Este executivo de uma firma de computadores e a mulher dele estavam juntos e conseguiram filmar um estranho objeto voador. Oh, good God. I don't know. Not playing. I'm going to tell you something, honey. I don't know what the hell it is. Este outro filme foi feito na Guatemala por uma equipe que filmava um comercial de automóveis. O cinegrafista Robert Perry também conseguiu um documento importante quando estava no Canadá. O objeto, filmado a uma velocidade muito baixa, aparece bem nítido. Robert Perry conta que o objeto se transformou num incrível show de luz e que, segundo técnicos, estaria viajando a mais de 48 mil quilômetros por hora. Outro documento importante conseguido pelo programa americano veio de Gulf Breeze, esta pequena comunidade da Flórida que tem cerca de 6 mil habitantes. Aqui, mais de 100 pessoas viram um estranho objeto por vários dias. Gulf Breeze é uma cidade cercada por bases militares, mas nenhuma autoridade afirma ter visto qualquer coisa estranha. A maioria das testemunhas foi reunida pela produção do programa num auditório local e levantaram o braço quando o repórter perguntou quem tinha visto um OVNI. How many people in this room tonight have seen a UFO? Raise your hands, please. O apresentador Mike Barrell diz que um dos moradores de Gulf Breeze, chamado Ed, tirou muitas fotos do OVNI, mas fez questão de não aparecer. E aqui estão as fotos de Ed. Segundo ele, um estranho raio de luz o paralisou. Ed levitou um pouco e depois caiu. Esta é a foto mais famosa de Ed, que ele tirou uma semana depois, através do para-brisa do caminhão. O OVNI está pairando a menos de 1 metro do chão, a ponto de se ver o reflexo no asfalto. Ed também conseguiu fazer este filme, escondido atrás das árvores no jardim de casa. Reparem como o objeto vai de um lado para o outro.
Mike Barrell diz agora que, para analisar as fotos de Ed, ele convidou 2 dos maiores peritos em análises fotográficas dos Estados Unidos. Um deles é o Dr. Robert Nathan, que trabalha há 16 anos para a NASA. Vejam o que ele diz. Me parece, diz o Dr. Nathan, que muitas dessas imagens são produto de dupla exposição fotográfica. Me parece também que a iluminação da nave é meio artificial, bem diferente da iluminação do fundo ambiente. Em muitas fotos, tanto a parte inferior como a superior da nave estão recortadas com nitidez, dando a impressão de que houve algum trabalho de corte ou de colagem. Tenho analisado fotos de OVNIs há mais de 30 anos. Gostaria de dizer outra coisa, mas na minha opinião, essas imagens de Gulf Breeze não conferem. Mike Barrell diz agora que pediu a opinião de outro perito, o Dr. Bruce Maccabee, um físico nuclear que trabalha para a Marinha e que também analisou muitas fotos de OVNIs. A opinião dele é diferente. O Dr. Nathan só viu algumas fotos, mas eu analisei todas, até a fita de vídeo, e me perguntei, se essas imagens são uma falsificação, como foram feitas? Procurei, por exemplo, uma linha fina em cima que pudesse ser um fio suspendendo a nave. Procurei qualquer sinal por baixo para ver se o objeto foi apoiado numa mesa ou numa coluna. Procurei reflexos de vidro que mostram que houve montagem fotográfica e não encontrei nada nas fotos que pudesse justificar essas alegações. Minha conclusão é de que as fotos são verdadeiras e que a espaçonave é extraterrestre, diz o Dr. Maccabee. Outro momento importante do programa, o depoimento de autoridades soviéticas. Pela primeira vez na história, o Ocidente toma conhecimento da posição da União Soviética em relação aos fenômenos extraterrestres. O apresentador Mike Barrell conversa primeiro com Leonard Nikishin, que é o secretário do grupo de trabalho do governo soviético para assuntos extraterrenos. Ele diz que a maioria dos cientistas soviéticos não acreditava em OVNIs, mas que agora a situação está mudando. Segundo Nikishin, o fenômeno está sendo abordado de forma científica no seu país, e ele acha que vão entrar em contato com ETs mais cedo do que se esperava. O outro soviético é Sergei Bolantsev, um jornalista da agência de notícias TASS, que é especialista em OVNIs. Sergei diz a Mike Barrell que o relato confiável mais recente aconteceu em 85. O piloto de um avião comercial notou um feixe de luz que iluminava totalmente o solo, uma luz tão forte que chegava a cegar as pessoas. O ponto de luz, diz Sergei, voou para longe do avião e começou a balançar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Finalmente, voou ao lado do avião como se fosse uma escolta. Os passageiros viram tudo e o objeto também foi detectado nas telas de radar da região. Sergei mostra agora esta foto feita na Bulgária em 78. Um casal estava tomando café quando viu isso. A foto foi feita com uma câmera Polaroid. Sergei informa que este outro OVNI foi visto perto de Murmansk, no norte da Rússia, quase na fronteira da Finlândia. Vocês vão ver agora um momento dramático do programa. Os depoimentos de 3 pessoas que teriam sido sequestradas por seres extraterrestres. Para garantir maior veracidade a esses depoimentos, todas foram hipnotizadas. As 3 testemunhas nunca se viram. Mas o estranho é que as histórias são muito parecidas. Rosemary é pintora e artista gráfica. Mora no East Village, em Nova York. Ela machucou o joelho e agora se recupera do acidente. Al Hassin mora no Bronx, também em Nova York, com a mulher e a filha de 12 anos. Ele trabalha na companhia telefônica e gosta de tocar guitarra. Liza Salviano mora em Nova Jersey, tem 28 anos, é casada e está grávida. Liza trabalha como secretária. As entrevistas foram feitas por 2 especialistas, a psiquiatra Raima Leibel e o pesquisador Bud Hopkins.
Posso vê-los agora por cima da cidade. Tem uma luz muito brilhante, muito intensa. Quero ver o que é, mas não consigo. Eu fui acordada. Estava dormindo. Queriam que eu fosse com eles. As janelas estavam fechadas. De alguma forma, eu passei pelas janelas. Eu parecia flutuar. Não parecia que eu andava. Parecia outra coisa. Quando se anda, a gente vai para cima e para baixo. Mas era tudo plano. Depois, eu estava numa sala de controle, ou algo assim. Parecia um consultório médico. Todos eles estavam lá. E senti que alguém me tocou. Are you alone? No, they're all over. How many of them are there around the table? At least 4 or 5. Eles eram uns 4 ou 5. And are they all doing something, or are they all watching? No, they're watching too. Mas só um me tocou. How many of them are actually doing something? One. They're so ugly. Eles são feios. They're so ugly. They look mean. E parecem maus. They don't smile. Não sorriem. God, he's ugly. São muito feios. Ugly thing. Parecem mal feitos, distorcidos. Os crânios são pontudos na frente e crescidos atrás. Os olhos são muito pretos, inclinados. Tem rugas no lugar das pálpebras. Parecem olhos de lagartixa. São olhos pretos. Totalmente pretos. O momento mais polêmico do programa é o depoimento de um agente secreto americano. Ele recebeu o nome de Falcon. E para ter a identidade protegida, todos os depoimentos foram feitos com a imagem e a voz distorcidas. A produção do programa afirma que fez todas as investigações possíveis e garante que ele é realmente o que diz ser. Um agente ligado a um serviço ultra-secreto que investiga fenômenos extraterrestres, o MJ-12. O agente Falcon diz que o MJ-12 foi criado pelo presidente Truman na década de 50 com o objetivo de conseguir informações sobre OVNIs e submeter estas informações à investigação científica. Com a ajuda de uma ilustração feita pelo programa americano, Falcon informa que as informações são enviadas ao presidente e ao vice-presidente, ao diretor da CIA e ao diretor da Agência de Segurança Nacional. Falcon diz também que o MJ-12 funciona aqui, no Observatório Naval em Washington, que pertence à Marinha. Peter Leon foi produtor executivo de notícias da rede de TV CBS em Los Angeles e ele diz que esteve pessoalmente por 2 vezes com um agente chamado Falcon. Leon diz que checou as credenciais e está convencido de que ele é realmente um agente. Segundo Falcon, o primeiro grande incidente envolvendo extraterrenos aconteceu em 47 no Novo México. Aparentemente, um OVNI sofreu uma pane e caiu no deserto. Na época, mais de 100 pessoas viram o acidente e foram até lá. Um pouco mais distante, havia uma cápsula ejetora com 2 ETs. Os corpos foram recolhidos pela Força Aérea e levados para uma autópsia. O major chegou a recolher e fotografar um pedaço da nave. A Força Aérea abafou a história, mas, segundo Falcon, um dos extraterrestres estava vivo. O primeiro alienígena, diz Falcon, foi capturado no Novo México depois que sua nave foi acidentada.
O alienígena, chamado Ebb pelo governo, foi mantido em cativeiro. Aprendemos muito sobre a cultura, a raça e as espaçonaves dos alienígenas. Falcon disse que outras naves desceram numa base americana também por problemas técnicos. Mas 2 ETs foram capturados e depois entraram num acordo com o governo. Segundo Falcon, eles tinham o controle total de uma base no estado de Nevada. Falcon afirma que, atualmente, só um deles vive lá. Este alienígena, diz Falcon, visitou um terceiro alienígena também dentro de um programa de trocas e tem sido hóspede do governo americano desde 82. Falcon diz que eles vivem muito, de 300 a 400 anos, e são muito inteligentes, com um QI superior a 200. Outra curiosidade, gostam de vegetais. Falcon afirma que já esteve com eles e diz agora qual o aspecto destes extraterrestres. Eles têm de 95 centímetros a 1 metro de altura. Os olhos são extremamente grandes, com um formato próprio. Tem várias pálpebras internas e os olhos são 2 vezes mais brilhantes do que os nossos. Tem 2 aberturas onde ficaria o nariz. E a boca é pequena. Não tem dentes como os nossos. As gengivas também são diferentes. Os órgãos internos são muito simples. Tem um só órgão que funciona como coração e pulmão. O sistema digestivo também é muito simples. A estrutura da pele é, digamos, uma pele elástica e dura, talvez endurecida pela exposição ao sol. O cérebro é maior e mais complexo do que o nosso, tendo várias voltas a mais. Os olhos são controlados pela parte de trás da cabeça. Tem uma audição muito melhor do que a nossa, superior mesmo à dos cães. Os órgãos sexuais são distintos. Existem machos e fêmeas. A bexiga é que se encarrega da função excretória. E tem um outro órgão que os cientistas acreditam ser responsável pela transformação de excrementos sólidos em líquidos. Não tem polegar. As mãos só têm 4 dedos. Os pés são pequenos e parecidos com as mãos. O apresentador Mike Barrell lembra que o que foi dito aqui pode não passar de uma fantasia. Mas ele lembra também que muita coisa que era vista como fantasia hoje é uma realidade. Computadores que ocupavam salas inteiras agora cabem no bolso. Transistores do tamanho de um pão de forma agora têm o tamanho de uma abelha. E hoje em dia, diz Barrell, podemos enviar mais informações usando um feixe de luz do que Thomas Edison conseguia transmitir por 5 dias através de 1000 toneladas de fio de cobre. Mike Barrell reafirma que tudo o que se diz sobre OVNIs e ETs não pode ser visto como uma verdade científica, e sim como uma especulação. Mas a especulação, diz ele, também pode funcionar. Especulamos sobre alguma coisa que substituísse a caminhada e inventamos o automóvel. Especulamos sobre voar e fomos à Lua. Mas esta noite, diz Mike Barrell, estamos especulando sobre eles, os extraterrestres, e não sobre nós, não sobre a nossa tecnologia, mas a deles. E talvez o futuro nos reserve uma surpresa. Talvez não estejamos sozinhos neste universo de 10 bilhões de galáxias. Boa noite.
círculos estão aparecendo no solo de regiões ricas e férteis. E na União Soviética, pela primeira vez, a imprensa divulgou, quem quiser que acredite, o pouso de um disco voador no país. Em Moscou e em toda a União Soviética, o assunto da semana foi este: o disco voador que apareceu na cidade de Voronezh. Os soviéticos estão falando livremente do assunto nas ruas. Os jornais, as rádios e a televisão, todos pertencentes ao Estado, noticiam sem nenhuma restrição o aparecimento do objeto voador não identificado. Tudo isso está sendo possível por causa da Glasnost, a abertura política. O mundo inteiro não comunista, já acostumado ao fenômeno dos discos voadores, também deu um destaque especial ao disco soviético, uma raridade no noticiário da imprensa. Em Voronezh, uma cidade de 700 mil habitantes, a história do disco voador virou tema obrigatório nas discussões de rua. Este homem está empolgado e diz que disco voador é um assunto que todo mundo gosta. E só agora os soviéticos estão podendo falar. Ele até mostrou o desenho de um disco voador. A novidade da semana aconteceu mesmo aqui em Voronezh, numa área afastada da cidade, perto de um conjunto habitacional, a mais de 400 quilômetros de Moscou. Muita gente diz ter visto o disco voador, mas foi um grupo de crianças que viu o pouso do disco, a menos de 50 metros. Os meninos disseram que era um objeto muito grande em forma de bacia. Logo depois do pouso, 3 seres extraterrestres, com 4 metros de altura e cabeça pequena, desceram, acompanhados de um pequeno robô. No dia seguinte, um repórter da TV soviética foi ao local e contou outra história incrível revelada pelos meninos. O mais velho deles, de 16 anos, foi desintegrado pelos extraterrestres e logo depois voltou a se materializar, quando a nave partiu. O menino Vasya Surin, um dos que viram o disco, diz que todos ficaram com muito medo na hora do pouso da nave, mas logo foram sentindo uma sensação de tranquilidade, de encantamento, diante dos tripulantes enormes e de cabeças pequenas. O pequeno Vasya Surin mostra as marcas deixadas pelo disco no chão, como se fossem marcas das sapatas usadas para o pouso da nave. O disco também deixou 2 pedaços de uma misteriosa rocha, que os cientistas já estão analisando. Vasya Surin, que já virou uma estrela na União Soviética e está ficando conhecido no mundo inteiro, fez um desenho do ET que ele e as outras crianças viram. E os cientistas, sem nenhum constrangimento, caíram em campo para descobrir se o disco voador de Voronezh deixou mais alguma pista importante para ser estudada e revelada ao mundo. Outro mistério que pode estar sendo provocado pelos discos voadores: as marcas em forma de círculos que estão aparecendo nos campos do sul da Inglaterra. Só este ano apareceram mais de 260 círculos, misteriosamente. Eles têm vários tamanhos e profundidades e estão todos na região onde o solo é muito rico. Os cientistas ingleses ainda não têm uma explicação precisa para as estranhas marcas em forma de círculo, mas quem mora nas fazendas acha que elas estão sendo feitas por objetos extraterrestres. Este fazendeiro, Jim Pickford, diz que está bobo com tudo isso. Depois que apareceu o primeiro círculo na lavoura dele, Jim Pickford pensou que o fenômeno ia prejudicar a colheita. Mas nada disso aconteceu, confessa agora aliviado. Outro fazendeiro do sul da Inglaterra, Peter Molyneux, acha que os círculos são obra de seres muito especiais por causa do tamanho e da simetria deles. Este casal, Jack e Pat Collins, garante que viu o momento exato em que um dos círculos estava sendo feito. Era um feixe de luz vindo do espaço e cruzando os campos, garante Pat Collins. Logo depois, o círculo estava feito. Foi incrível. As primeiras marcas em forma de círculo nas fazendas do sul da Inglaterra começaram a aparecer há 14 anos. Mas em nenhum outro ano surgiram tantos como agora. 260. Cientistas de várias partes do país estão observando e estudando os círculos. O fenômeno estava sendo divulgado apenas na área científica, mas esta semana, com as notícias do aparecimento do disco voador na União Soviética, as marcas em círculo estão sendo muito exploradas, principalmente pela televisão dos Estados Unidos. O físico inglês Terence Hedden diz que não se incomoda em fazer esta declaração: quanto mais eu estudo as marcas em círculos, maior é o problema que encontro. O mistério está crescendo e se aprofundando cada vez mais. O Dr. Terence Hedden está pesquisando os círculos há 6 anos e não está sozinho. Cientistas de 4 países, inclusive os Estados Unidos, também estão interessados na descoberta do fenômeno.
Terence Hedden disse que ele e os outros pesquisadores têm feito verdadeiras vigílias nas mais diferentes épocas do ano. E até agora não viram nenhum objeto estranho fazendo os círculos. E os estudos feitos no campo, no local das marcas, também não revelaram nada de especial. Mas o Dr. Hedden diz que não vai desistir e tem uma esperança. Nós vamos descobrir a origem desse incrível fenômeno. São marcas deixadas pelo pouso de discos voadores continuam aparecendo. O Fantástico mostrou imagens desses círculos misteriosos algumas semanas atrás. E esta semana, autoridades inglesas fizeram um levantamento e revelaram que o número total de círculos registrados já chega a 700. As estranhas marcas em forma de círculo continuam atraindo a atenção de todo mundo. Elas têm vários tamanhos e profundidades diferentes e surgem especialmente nas lavouras do sul da Inglaterra. Os fazendeiros acham que as marcas são feitas por objetos ou seres extraterrestres. Os cientistas não acreditam nisso, mas também não conseguem explicar como e por que os círculos aparecem. Esta semana, a rede de televisão BBC trouxe até esta lavoura de milho na região de Wiltshire os cientistas Pat Delgado e Colin Andrews e uma equipe para fazer uma série de testes. Primeiro, os cientistas ficaram no meio do círculo. Os dois disseram que ali, bem no centro, eles sentiam que estavam sendo atingidos por uma espécie de onda de energia que não conseguiam explicar. Agora, colocam um microfone na roupa de Pat Delgado e ele vai outra vez para o centro do círculo. O técnico de TV e o repórter comentam que estão ouvindo um barulho terrível. E que, sem dúvida nenhuma, o barulho está vindo do microfone que Pat Delgado está levando. Alguns moradores da fazenda disseram que tentaram colocar uma corda em volta do círculo, mas uma força estranha impediu que eles concluíssem a experiência. Simplesmente não conseguiram fechar o círculo. Até agora, poucos cientistas têm levado a sério os círculos misteriosos. A maioria não acredita que estas marcas estejam sendo feitas por seres ou veículos extraterrestres. Mas quando alguém pergunta a esses cientistas incrédulos o que seriam então os círculos, eles não sabem responder. A verdade é que o mistério continua. Só este ano surgiram mais de 260 círculos. E, pelo visto, ainda vão aparecer muitos mais. Vou examinar as imagens que você vai ver agora. Uma, duas, três, quatro, 5 luzes no espaço. E uma estranha figura que mal dá para se ver atravessando uma janela iluminada. Mais uma fraude? Mais um fenômeno fácil de explicar? Ou será que alguém conseguiu uma imagem de discos voadores e também de um ET? Esta dúvida está agitando a pequena cidade de Greenville, na Carolina do Sul, e mobilizando pesquisadores de objetos voadores não identificados. As cenas foram feitas por Gina Jones. Ela conta que saiu com a câmera para filmar as crianças. Ouviu um barulho de avião e apontou a câmera para o céu. Mas vejam, depois que as luzes do avião passam, ficam outros pontos luminosos praticamente parados no espaço. O mais estranho aconteceu depois. Gina abaixou a câmera e filmou a própria casa. Atravessando a janela do banheiro. Uma imagem rapidíssima feita por acaso. Mike Gallagher, o locutor da rádio local, conta que Gina ligou para saber se alguém também tinha visto alguma coisa. O locutor disse a ela que mais 11 pessoas tinham telefonado para falar sobre as luzes. Mas Gina, diz Gallagher, foi a única que gravou o fenômeno em vídeo. Gina e o marido viram a fita várias vezes, checando todas as possibilidades, principalmente quanto à figura na janela. Pensaram primeiro que poderia ser o gato da casa. Mas na hora da filmagem, lembra Gina, o gato estava preso no andar térreo e miando muito, querendo sair. Além disso, o gato é bem menor do que a figura que atravessa a janela. Também pensamos que fosse uma brincadeira de criança no Dia das Bruxas, uma típica festa popular americana. Mas nós estávamos ali há um bom tempo e não havia ninguém por perto.
O caso da Carolina do Sul já provocou o interesse dos pesquisadores. A MNU, maior organização do mundo de pesquisas sobre objetos voadores não identificados, está enviando um representante para examinar a fita feita por Gina Jones. Eles afirmam que em 89% dos casos, os relatos são falsos ou facilmente explicáveis. Mas nem por isso deixam de investigar os fenômenos.